O Brasil não pode ter uma meta de... Isso é um crime, falar um negócio desse, chegar e falar, nossa, a meta do Brasil tem que ser de 4% que e o não pessoal, de 3%. às vezes, olha a inflação e a questão do superávit e déficit como se fosse uma economia doméstica. Exatamente. Pô, você não pode ficar na conta negativa. Você fala, cara, não, você precisa porque as novas gerações vão precisar de ferrovia, vão precisar de hidrovias, vão precisar e às vezes nem vai de ficar energia elétrica negativa, mais barata, exatamente. Às vezes nem vai ficar negativa, né? Eles vão... E aí... Você tem toda essa discussão que ela é feita. Esse é o centro do argumento deles, que também é uma outra falácia, um erro. Isso é um erro. A justificativa... Porque a justificativa a inflação no Brasil ela é uma inflação de demanda, então eu tenho que subir o juro para a inflação cair. Na verdade, o juro sobe e a inflação cai, sabe por quê? Porque fica mais rentável investir em título público aqui no Brasil, rendendo a Selic a 15%, e aí você tem uma entrada maior de dólar. E como você tem uma entrada maior de dólar, cai o valor do dólar. Tem algo pior. E aí tô falando do mundo empresariado. O Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil tem 60% das pessoas desbancarizadas ou endividadas. A maioria dos empresários vive de factorings, vendendo a nota fiscal para descontar e pagar o próximo mês. Bem observado. Então, quando você tem um juros muito alto, os juros é diretamente inflação e custo. Exato. Não, exatamente. Você não tem poupança, você não tem como respiro. Então, assim, por exemplo, eu e o Mário fizemos investimentos aqui no negócio. Só de juros é R$4 mil. É isso. Ué, tá nosso custo. Nosso custo mensal tem isso embutido. E aí é o efeito dos juros também, que se aumentar os juros, você aumenta a inflação. Porque tem esse efeito. Tem um outro efeito também que aqui no Brasil eles não discutem tanto, né? Que eu acho que o Cobori já falou várias vezes, que é efeito riqueza que chama, né? Que o título público ele é atrelado à Selic. Então, quanto maior a Selic, mais dinheiro você está jogando no setor privado e você está aumentando a riqueza do setor privado nesse sentido. Então, isso também pode ser um canal de estímulo da demanda, né? Mas aí é isso. Primeiro essa questão, né? Vamos subir os juros porque os juros vai reduzir a inflação. Ele reduz a inflação pela redução do dólar, não é por conta de desaquecimento de demanda. Tanto é que se você pega, a gente está falando agora do índice de desemprego, eles usam isso para falar, inclusive para levantar o desemprego para poder desaquecer a demanda. O desemprego está caindo e os juros ainda continuam altos. E a segunda explicação é a questão de que o Brasil gasta demais e os juros é culpa do excessivo gasto. Esse debate é o debate que agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, porque agora é a hora que eu vou ser cancelado pelos liberais na internet. Não, agora eu descobri que eu virei algoz dos liberais e tal. E assim, gente, desculpa, eu vou dobrar a aposta sempre que possível, porque não é só vocês que estudam essas coisas, né? Eu estou muito bem ancorado com, não às vezes comigo, né? Mas eu tenho pessoas próximas que estudam muito o tema, que sabem muito mais do que eu sobre o assunto, que me municiam com muita coisa boa sobre essa discussão. Então, assim, e eu também corro atrás, né? Essa segunda discussão, eu vou trazer um dado para vocês que vocês vão assustar. Tem um amigo meu, Thiago Machado, um grande abraço aí pro Thiago. O Thiago está fazendo uma viagem para o Chile essa semana, inclusive eu até queria encontrar ele aqui em São Paulo, mas ele está passeando lá no Chile. Ele está fazendo doutorado em economia na UFRJ. Legal. E o pessoal lá da UFRJ, inclusive, para mim, está num nível assim de cientificidade em termos da discussão econômica no Brasil muito acima da média, assim, muito acima da média. Ele descobriu, ele está fazendo doutorado, ele está estudando a estagnação brasileira dos anos 90 para cá. Está estudando por que a economia brasileira está estagnada. Os juros acumulados, real, descontando a inflação, do Brasil, de 2000 a 2023, foi de 255%. Só para vocês terem uma ideia, a média dos países emergentes gira em torno ali de 60%. Nossa. Os países com mais juro acumulado, segundo lugar, né, segundo e terceiro lugar, nesse dado, é Turquia e México. Os países também num patamar mais próximo do Brasil, né, 70%. Nossa. O Brasil com 255%. A pesquisa dele, ele chegou a um resultado, ele desenvolveu um modelo na pesquisa dele que se o Brasil tivesse uma taxa de juros
que fosse só a média dos países emergentes. Só a média dos países emergentes. Não precisava nem estar abaixo. A nossa dívida seria 90% menor. E a relação dívida-PIB no Brasil hoje estaria na casa dos 33%. Hoje está 78%. Sim, olha só. Por quê? Por que os juros alavancou a... É porque os juros é muito alto e o governo precisa pagar uma conta de juros muito alta. E aí essa conta de juros vai alimentando a dívida e é uma bola de neve. Porque no orçamento público, se você pega a maior parte desse período, o Brasil teve superávit nesse período. Sim. Como chama a pessoa? Desculpa. Chama Thiago Machado. Ô, Thiago, não é uma demanda, obviamente, né? Mas eu fiquei muito interessado em saber um pouco dos cohorts, de como que isso afeta a população. Porque se nesse período aí você quebra o corte de classe social... Quem pagou mais essa dívida? É isso, porque o cara rico, ele consegue pegar a Selic mesmo, então esse valor é o valor pro rico. Ah, não, mas aí esse caso é o juro pago pelo governo na dívida, no título. Isso. Aí o meu ponto é, qual que é o índice de potencial de você conseguir esses juros por classe social? Então, por exemplo, o rico ele vai conseguir um juros 0,5 da taxa Selic, porque ele pega com apoio do BNDES, ele pega com um monte de coisa. Plano Safra. Então, se é 15, ele pega a 0,75. Legal. A quanto o índice pega o povo? Então, se é 15% a taxa de juros, para o povo vai 200%. Então, assim, essa relação é 700. Não, e ainda tem um outro problema, porque nesse período, ele estuda esse período e ele, inclusive, um dos elementos que ele identificou como responsáveis pelo crescimento econômico durante os governos do Lula foi a bancarização da população. E ele pegou um dado que a gente às vezes não sabe. Inclusive, ele é um dos poucos que está discutindo isso, assim. O povo, naquele momento, teve uma entrada muito grande das pessoas no sistema bancário, porque as pessoas não tinham conta no banco. E aí você teve isso e teve também um momento ali que eu já vi uma discussão também sobre o crédito consignado, que você teve a regulamentação do crédito consignado, então essa ampliação do crédito ela veio junto, só que num cenário de juros altos, você precisa de essa ampliação de crédito, se ela não vem acompanhada com o aumento da renda, para poder lidar com isso, se você não tem esse aumento constante da renda, você tem um endividamento da população, que é o que acabou acontecendo depois, né? Porque a economia ela virou, e aí o crédito que tu pegou, a economia mergulhou, tu ficou na mão, você não pagou, você não conseguiu pagar. E aí isso vira um outro problema que é a inadimplência. Só que aí eles ficam putos, né, nessa discussão, porque eles tentam dar, e aí infelizmente é um debate que a gente tem que fazer, eles tentam dar um ar técnico do porquê que os juros do Brasil é tão alto, só que é inexplicável isso. Para mim isso é inexplicável para fora da política. E não é uma questão de uma conspiração, meu Deus, tem uma conspiração acontecendo e tá ali a sala fechada desse... Não, cara, a questão é, o Brasil ele tem uma classe que acostumou a ter rendimentos muito altos com a Selic e ela trabalha para poder continuar tendo esses rendimentos. Somos governados pela FEBRABAN. É mais simples, não necessariamente a FEBRABAN, mas no sentido de... eu até acho... Também tem um outro discurso muito esquisito que eles falam que o sistema financeiro não gosta de juros altos. Bom, como não? Se fosse assim, acho que eles não fariam tanto lobby assim para o juros subir, né? Mas eles usam isso, né? E aí o argumento que eles usam, aí é só para a gente também esclarecer isso, né? Bom que a gente já está nesse ponto. Não, legal. A questão que eles usam é isso. Eles partem de uma premissa, que é uma premissa que é o seguinte, eles partem de um negócio chamado teoria dos fundos imprestáveis, que é uma ideia... É a grande centro da discussão entre visões opostas do entendimento dessa discussão. Que eles vão partir da seguinte questão. Eles acham que o banco ele é um ente ali em que ele está pegando o dinheiro de alguém que está poupando para emprestar o dinheiro para alguém que quer investir. Legal. Não, porque a gente emite moeda. Então, e aí, qual que é a discussão que eles colocam? Olha, o juro no Brasil é alto porque a população não poupa, a gente tem uma poupança baixa, e essa poupança baixa, ela faz com que esses fundos emprestáveis sejam menores, e isso fica mais caro, né? O preço do dinheiro é os juros, então o juro tem que subir. Então, como que a gente resolve isso?
a gente aumenta a poupança e ao aumentar a poupança, o juro vai cair, porque você vai ter mais dinheiro para emprestar e o juro caindo, você tem mais investimento. Esse é o raciocínio deles, basicamente.